Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Obrigado você que está chegando agora e muito obrigado você que nos acompanha desde o primeiro episódio. Siga o Geocast nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade e siga o Geocast no seu tocador de música predileto para você não perder nenhum episódio. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple e no Google Podcast. Só seguir. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar da geopolítica da vacina. Como aí essa questão da rede de solidariedade em torno das vacinas da Covid-19 estão resultando em novos atores na geopolítica mundial, como a China, a Rússia e a Índia, por exemplo. Para falar desse assunto, dois velhos conhecidos lá do primeiro episódio e de outros tantos que participaram, o meu amigo Roberto Schiffler Neto, graduado em História e Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo e com mestrado em Educação pela UFRJ. E do outro lado, meu amigo Rodrigo Pires, também formado em História pela Veiga de Almeida, com pós-graduação em História Contemporânea pela Cândido Mendes e mestrado em História Política e Cultura pela UERJ. O meu nome é Rômulo, eu tenho toda uma formação em Geografia, graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Sem mais delongas, vamos direto para o nosso bate-papo. Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do Geocast e hoje uma formação clássica. Tenho o prazer de receber aqui na terceira temporada meus colegas que estão comigo desde o primeiro episódio, Roberto e Rodrigo, aí o trio Rô. Fala aí, Roberto, beleza, cara? Fala, Rômulo, fala, Rodrigo, beleza? Bom a gente estar junto de novo, cara. Tamo junto. Grande Rodrigo, beleza? Fala, Rômulo, Roberto, galera, tudo bem aí? Como é que nós estamos? É dentro do possível, né? A gente vai levando, mas um prazer recebê-los de novo e hoje por um assunto muito interessante. A gente vai falar da questão geopolítica da vacina e eu já vou começar lançando a braba aqui para vocês, né? Digamos aí no final lá no início dos anos 90, né, pós-Guerra Fria, a liderança mundial estava na mão dos Estados Unidos. E começou aquele discurso, né, multilateralista, a questão da ONU ganhou bastante força. Parece que a pandemia colocou mais atores nessa jogada. Por quê? Hoje, enquanto Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, os países ditos desenvolvidos estão se preocupando em vacinar o seu primeiro, países emergentes, né, que formam os BRICS aí junto com o Brasil, principalmente Rússia, China e Índia, estão vacinando uma boa parte aí da população de países emergentes. Eu queria ouvir um pouquinho sobre esse assunto, não sei primeiro do Roberto ou do Rodrigo, quem se sentir mais à vontade aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho, vamos falar com o Roberto, sobre essa questão aí da rede de solidariedade em torno da Covid. O novo equilíbrio de forças aí da chamada nova ordem mundial, né? Mas não aquela lá do Cabo Daciolo, não, a nova ordem mundial multilateral, multipolar, na qual Índia, Rússia, China estão ganhando um espaço cada vez maior. Fala para mim, Roberto. Ô, Rômulo, tu já entrou rasgando, né? Porque tu traz a questão de como que nos anos 90 a perspectiva de multilateralidade entra, desde as relações diplomáticas, né? Um crescimento também na transição dos anos 90 para os anos 2000 do estado de bem-estar social, sobretudo falando de América do Sul, América Latina. E a gente já começa a ver um ano depois, né, de quando a pandemia foi deflagrada, que esses preceitos estão em decadência no dia de hoje. Uma das principais formas de se obter negociações dentro da bilateralidade, eu acho que isso demonstra como que, de uma forma ampla, de uma forma geral, as redes de solidariedade no mundo, né, falando nisso da vacina, hoje se encontram muito aquém do que a gente esperava que ela podia estar e também dentro daquilo que a gente precisa, né, para enfrentar esse mal, esse problema. A gente está vendo uma corrida, a gente viu e a gente ainda está vendo uma corrida pela vacina, onde os países ricos, no primeiro momento, a gente vê que eles compraram, às vezes, até 3 doses para cada habitante, né, daquelas nações. Então, isso quando a gente encaixa isso com a questão da bilateralidade, aonde que vai entrar, que é o que eu pergunto, uma distribuição
distribuição de vacina, oportunidade de compras para países cujas economias não são tão grandes, para países que no primeiro momento não entraram, né, nessa rodada de negociação. E aí a gente tem que falar até mesmo, né, do próprio Brasil, né, que teve oportunidade e que aqui no nosso continente, na nossa região, perde a chance de tocar, de ter produzir uma ação muito importante de ponta, que hoje a gente vê, por exemplo, o Chile realizando. O Chile está aí, né, distribuindo 20 mil vacinas para Equador, 20 mil vacinas para Paraguai. Chile, que há pouco tempo atrás viveu também uma crise política muito grande, ainda vive. Então eu acho que mais do que nunca, Romulo, a gente está vendo como que a pandemia revelou uma onda de segregação desde as relações diplomáticas, também outras tragédias, né, que associadas ao negacionismo muito grande que a gente observa, sobretudo por causa da força que os Estados Unidos têm no mundo, também uma narrativa brasileira negando os problemas da doença. E que isso, ao meu ver, tem um objetivo político, além de ser uma produção de uma falsa intelectualidade, cujo desastre se dá nas áreas sociais e econômicas de um país. Falando de Brasil, falando de mundo, o que a gente, nesse momento, observa as coisas se desenharem. Então, eu falaria da tragédia que a gente está vivendo. E você falou muito bem, né? Alguns países, como o Canadá, já comprou aí mais de 3 vezes o necessário para vacinar sua população. Hoje saiu uma notícia na Globo News que os Estados Unidos já chegou a 500 milhões 1 bilhão de doses compradas ou, né, em contrato, o que dá para vacinar a sua população quase 2 vezes, né? Então, essa rede de solidariedade aí vem ruindo, papel que sempre foi, ou sempre aparentemente esteve na mão dos países desenvolvidos. Quem está tocando essa pauta aí são os emergentes, né? Não, e tem uma questão, assim, só para complementar isso, eu acho que vai ser uma boa deixa para o Rodrigo falar do outro lado das solidariedades, né, que a gente pode falar de China, pode falar de Cuba, mas assim, muitas dessas compras, por exemplo, do próprio Canadá, foram realizadas ainda durante a fase de teste, a fase final de teste das vacinas. Sim, é um investimento. Exato, então isso demonstra a corrida pela vacina, né? E aí, conforme elas foram passando pelas avaliações, as agências nacionais dos respectivos países foram aprovando, cadê as vacinas? Então, a gente vai ter que entender agora o que vai ser feito mesmo. Como que os grupos que iriam distribuir vão atuar nisso. Você concorda, Rodrigo? Vamos lá. O Beto salientou algumas coisas importantes, eu até anotei aqui, alguns aspectos que a gente tem que falar, né? Primeiro voltar um pouco no tempo, dando uma perspectiva histórica quando a gente vai falar e vai criticar a questão do imperialismo, né? O imperialismo desempenhado por Estados Unidos, desempenhado por União Europeia, que parece que hoje que não existe mais, né? Justamente fruto desse multilateralismo, né? Da questão da hegemonia do neoliberalismo, foi inclusive um tópico, né? 1 ou 2 de 2 episódios que nós fizemos, 3, né? E ver como é que essa questão está se dando ao longo da pandemia, né? Então, ressaltar que lá no início da pandemia, os Estados Unidos implementou uma política muito agressiva, inclusive confiscando, né? Chegando ao ponto de confiscar respiradores que passavam por seu território, na região, questão portuária e tudo mais, né? Não querendo saber como os outros países estavam, né? Isso vem agora na questão da geopolítica da vacina, né? A gente enxergar, primeiro, que são os principais laboratórios, né? Vem dessas áreas centrais, mas a gente ainda tem outros laboratórios de países aí ditos emergentes, né? Então a gente tem, de um lado, os países ricos, né? Tradicionalmente, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, né? Promovendo políticas de vacinação em massa muito rápida, acelerada, até para ter um retorno das atividades econômicas rápidas, né? De uma recuperação, não se preocupando muito em relação aos outros países, né? De como que essa questão da vacina nas populações do dito, né? Do antigo terceiro mundo, né? Hoje de países subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, como é que isso pode criar variantes, né? Que podem mais para frente acabar refletindo no próprio território desses países mais ricos, e também mostrar como esses países em desenvolvimento
desenvolvimento, como Rússia, como China, a Rússia, vamos colocar como ex-União Soviética na época, e China desempenhando um papel assim até mais fraterno com os outros países, não destinando, né, a sua produção total para o seu país, para sua população, que ela poderia fazer, né, mas fazendo um comércio bem mais solidário, né, para destacar isso, China, Vietnã, a Rússia, né, ofertando isso para outros países. E aí a gente vê aqui, depois, que acho que vai ser um tema mais de um segundo bloco, o Brasil, né, o papel que o Brasil desempenha hoje e que desempenhava no passado, né, fazendo as comparações, como é que esse papel se encolheu, né, como é que o Brasil, de um ator médio, né, de um player, né, desse jogo geopolítico, como é que ele está se tornando um anão, né, para isso. Então, isso é legal a gente debater, né, debater inclusive o preconceito, né, da União Europeia, do próprio Canadá, dos Estados Unidos, com relação à vacina desses outros países, né, de Rússia, China. A Rússia, eu lembro que a gente chegou a discutir algumas vezes que a vacina russa tentaram falar, denegrir ela de todo momento e viram que hoje ela é eficaz. Ela está uma vacina de ponta, né? Então, Rodrigo, quer falar mais sobre isso? Não, só para uma coisa que tu falou, que eu pesquei aqui, tu falou da Rússia, falou da China, a gente tem Índia, Brasil, África do Sul, os BRICS, né, que o Romulo no início falou. A Rússia produziu vacina com a sua tecnologia. A Índia, eu não tenho certeza, mas assim, a Índia pelo menos concentra uma grande indústria, né, de onde as vacinas saem dali para o mundo. A China, ambas as coisas. Aí, se a gente for pegar o Brasil hoje nesse papel de protagonista, tanto na região como no mundo, olha onde que a gente está. E, né? Roberto, só para atualizar o que você falou da Índia, a Índia é a maior fábrica de vacinas do mundo. Ela fez a dela, que é a Covaxin, ela está fabricando a de Oxford, e a Rússia já autorizou a Sputnik ser fabricada dentro da Índia também. Né? Então ela está tomando um papel de liderança aí. Exato. Absurdo. E até a Rússia, que nunca teve tradição em produção de vacina, por ter uma base industrial bem instalada, viu que era o momento de investir nisso, afinal de contas é importante do ponto de vista da saúde e, óbvio, né, a Rússia também não é santa, é importante para os interesses geopolíticos desse país. O que a gente pode notar aí é que esses países, né, que desenvolveram as suas respectivas vacinas fora daquele eixo ali, Estados Unidos, Canadá e Europa, estão muito ligados também a uma questão de guerra biológica, né, preparação para uma questão até de independência nacional. Então, eu acho que está relacionado um pouco a isso, né, a esperar uma guerra biológica, uma coisa mais agressiva, até do que a questão nuclear, né. Então, eu acho que está aí uma questão de soberania desses países. A outra questão que a gente estava falando está relacionada, por exemplo, à quebra de patente, né, que foi uma proposta trazida por Índia e África do Sul, né, para que se quebrasse as patentes das vacinas que fossem produzidas em todos os lugares, né, que não precisasse de autorização prévia, e que isso, vamos dizer assim, democratizasse o acesso da vacina, né? Porque, olha só, a gente está falando da Índia como maior produtora, a China como outro grande produtor do IFA, e o Brasil, né? Que a gente volta de novo, como é que é essa questão dentro do Brasil. O Brasil vai chegar ao bloco 2, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Não dá para também deixar o Brasil estanque dessa questão das relações mundiais. O Brasil tem algumas coisas boas, mas nessa pandemia essas coisas boas foram superadas pelas coisas ruins, né? Então acho que a gente tem que discutir, né, de maneira geral, como é que esses países ditos ricos, né, como é que eles estão se comportando na sua solidariedade, ou seja, da sua fraternidade com os outros povos. Não estão, né? Na verdade, eles estão vendo mais uma questão interna, uma disputa, algo como se fosse cada um correndo atrás de seus países, vários países europeus ameaçando confiscar a produção de laboratórios europeus para fora da Europa, caso não seja entregue as suas vacinas. Acho que a França fez isso há 1 ou 2 semanas atrás, fez essa ameaça. Como é que isso vai refletir, né, nessas relações globais geopolíticas de agora e mais para frente, né? A gente tem que rediscutir isso. Isso vai ser uma coisa mais profunda, né? Qual é o papel a ser desempenhado, né? Principalmente depois que a gente tem uma mudança
orientação dos Estados Unidos, que é para vacinar. Antes era o elogio à estupidez, né, liderado pelo Trump. A gente viu toda aquela questão, né, vinda lá do Capitólio, enfim, que não vai ser tema para hoje, mas essa mudança com a confirmação do Biden, o Biden assumindo o poder, e como é que esse papel dos Estados Unidos, que não mudou muito, né? Ele mudou de uma fase de negação, eu digo o seguinte, antes a figura do presidente negava, agora não, agora ele não nega, mas ele atua como um player global aí desse jogo geopolítico extremamente imperialista, né? Reservando vacina além da sua capacidade, né? Ou seja, represando isso e fazendo um jogo geopolítico com isso. Não se engane que os Estados Unidos vai fazer, né? Ele não é inocente de entrar num jogo aí, só vai fornecer vacina a quem está dentro desse jogo. Salientar uma outra questão que está ligada à pandemia, mas não está ligada diretamente à vacina, dessa questão da solidariedade. A gente fala, né, critica, né, principalmente no Brasil, muito por fruto de desconhecimento, mas com todos os problemas que tem, a gente tem que salientar que Cuba desenvolve vacinas, mais de uma, né, contra a Covid, é o primeiro país da América Latina que vai ter o desenvolvimento de vacina. O Brasil também desenvolve, depois a gente vai falar sobre isso, né, só que Cuba já saiu na frente. E outra, a gente salientar a solidariedade da Venezuela com relação a Manaus, mandando caminhões de oxigênio enquanto o governo federal do Brasil lavava suas mãos para o que estava acontecendo e receitava remédios cuja eficácia são questionáveis e não indicados, né? Então, eu acho que a questão é essa. Vou passar a bola para o Roberto, até sobre essa questão aí. Ô Rodrigo, e eu acho, cara, que a questão da solidariedade, ela tá muito ligada à forma que uma sociedade produz, né? Porque disso a gente pode perceber uma lógica que aquele país, aquela nação, produz as suas relações. E aí a gente vai falar no caso que tu falou de Cuba, no caso que você mesmo falou de Venezuela, que não é uma lógica apenas de entender o outro, seja o outro Estado, seja o outro comprador, como um sujeito que vai potencializar a sua economia. Então, assim, não é só isso. Quando a gente está falando, por exemplo, de Cuba é um país que está produzindo vacina e vive no embargo, né? A Venezuela vive hoje numa espécie de embargo também, talvez não declarado, mas vive também numa espécie de embargo. Então, eu acho que essa questão da solidariedade, no outro lado, quando a gente não observa, ela vem acompanhada de muitos elementos que tu também destacou, que é a busca pela continuidade na ponta desse sistema e todos os outros atributos, né, que a gente pode enumerar, desde o negacionismo, como outras coisas que eu acredito que saem por aí também, aqui na nossa conversa. Uma coisa até ressaltar, por último aqui, me recordo, falar sobre o papel desempenhado hoje do país que percentualmente mais vacinou, né, que é Israel. Então, salientar algumas coisas. Israel avançou porque é considerado aí um país, entre aspas, um primeiro mundo, né? Tem uma reserva de dinheiro, pôde comprar vacina, comprou, e até a questão do país ser pequeno e extremamente militarizado, né? Isso é uma questão que tem que ser colocado. Israel conseguiu uma mobilização muito grande para a vacinação. Mas, ao mesmo tempo, a gente discute, por exemplo, o papel de Israel dentro do Oriente Médio. Israel pegou um percentual lá da quantidade de vacina e ia fazer doação para fora, para outros países. E foi questionado, por exemplo, por que não se doava para os palestinos que estavam do lado deles. Então, aí a gente vê como é que a geopolítica da vacina ela vai funcionar como uma geopolítica de Estado, né? Como se fosse uma arma agora. Então, isso foi questionado, pegou muito mal para Israel. Israel voltou atrás com relação a essa doação, né? E meio que fez uma meia-culpa lá e eu acredito que tenha voltado a sua atenção para vacinar os palestinos. E aí é uma coisa interessante, porque os palestinos, nem como Estado, eles podem atuar, né? Eles tem um território, tem tudo, mas tem população, tem em partes governo, mas não consegue ter um reconhecimento como Estado, né? E como isso também pode atrapalhar Israel nas suas relações futuras, né? Então isso é uma coisa interessante para a gente notar e discutir. E complementando o Rodrigo, você vê que do ponto de vista científico, essa atitude de Israel, que acabou voltando atrás, não faz o menor sentido, porque se você tem ali do seu lado uma população não vacinada, o vírus vai continuar circulando, vira um celeiro aí de variantes, que é o Brasil hoje, a gente vai falar do Brasil mais tarde, e se uma dessas variações chegar ao ponto de inutilizar suas vacinas, você volta lá na estaca zero, né? Então você vê que mesmo aqueles países que estão protegendo a sua
a população e estão fazendo o correto, tem um pouco de geopolítica ali que às vezes se sobrepõe à ciência, né? Como é o caso lá do Netanyahu e os israelenses. E um problema que é duplamente potencializado por Israel nesse caso, né, Romulo? Tanto pela questão da vacina que a gente está vivendo agora, como por uma questão geral, porque quando a gente observa na Palestina uma disseminação, uma propagação da miséria, dos problemas sociais, etc., vamos lembrar, né? É o que Israel provoca, nessa perspectiva. Exatamente. Uma coisa interessante aí para colocar, né? Por último, que a gente já falou lá atrás, mas acho que agravou a situação, é colocar como esse mundo globalizado, hegemonicamente neoliberal, ele também foi colocado em xeque, né? Então os estados têm que negociar. Eu achei interessante que o movimento que surgiu no Brasil de alguns empresários tentarem se antecipar ao governo comprar vacina, que foram rechaçados até por empresas, né? Esses grandes laboratórios que falaram que no momento não estavam negociando, vamos dizer assim, sua produção para o setor privado, ou seja, então eles estavam só negociando com os estados. Então isso é uma coisa interessante que se coloca em xeque o neoliberalismo, né? Essa questão do mercado regulador, né? Quando você vai falar, inclusive, de vidas sendo reguladas pelo mercado, né? Vidas sendo medidas por dinheiro com relação a quanto vale uma vacina, né? Quanto vale uma internação no hospital, ou seja, a vida sendo mensurada através do dinheiro, da produção de riqueza. Então isso é uma coisa também interessante, como é que o neoliberalismo está sendo colocado em xeque dia a dia, né? Principalmente com essas questões hospitalares, né? Essa questão de saúde, ela é muito mais latente, né? Como é que esse neoliberalismo ele fracassou, ele é um sistema, ele não perdeu sua chance de se adaptar, mas ele ao mesmo tempo está sobrevivendo ali nas cordas, né? Não, e Rodrigo, olha, eu já tive uma visão mais otimista lá no início da pandemia. Depois de um ano, vou te falar que eu estou bem pessimista. Mas vale lembrar aqui ao ouvinte que um artigo que eu acho que eu até já citei em algum podcast nosso antigo aí, que saiu lá no The New York Times, que alguns, lá nos Estados Unidos, a maioria da saúde, né, ou toda a saúde é privada, né, ou você tem seguro de saúde, ou você vai para o hospital, morre e a conta fica para alguém pagar depois. Mas enfim, não é o foco de hoje. Os hospitais estavam reclamando das quarentenas e os lockdowns, né, lá no início da pandemia aí de Covid, porque as pessoas estavam se acidentando menos e gerando menos atendimento no hospital. E Covid, de acordo com as contas lá dos hospitais dos Estados Unidos, não davam dinheiro, né? Então a lógica neoliberal, ela é totalmente pró-mercado e não necessariamente é pró-vida. E eu lembro que quando eu li essa notícia, eu falei, bom, parece que depois dessa notícia, finalmente as pessoas vão pensar numa tentativa aí, ou pelo menos, né, uma mudança a nível estrutural. Quem sabe o neoliberalismo vai sair de cena, vai entrar o bem-estar social ou qualquer outra coisa. Mas vou te falar que isso eu pensei em junho do ano passado, né? Vou te falar que depois aí de 9 meses, eu acho que o neoliberalismo vai continuar da maneira que ele é, ou ele, se por acaso ele se modificar, vai ser para continuar reproduzindo o que sempre reproduziu antes da pandemia. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que dessa vez a gente vai perder essa oportunidade de debater alguma coisa diferente aí para o nosso futuro. Tô pessimista, desculpa, não sei se vocês concordam comigo. Roberto, pode falar. Não, porque eu ia falar que ano passado, quando a gente fez esse podcast, e o professor Éder também participou com a gente falou, um ano depois a gente está aqui falando de novo, que a pandemia revela um problema, uma crise, que é do capital, né? Que corrobora com isso que Rômulo e que você anteriormente falou, Rodrigo. E aí, não sei se daqui a um ano a gente vai estar fazendo esse podcast de novo, em isolamento, se daqui a 20 anos a gente vai estar nessa mesma perspectiva ou não, tomara que não, é óbvio que eu estou sendo exagerado, mas a gente precisa reforçar, assim, a pandemia revelou um problema que não foi somente ela que gerou, quem gerou foi o capital. Sim. Dentro dessa ótica aí, eu queria aprofundar um pouco o debate na seguinte questão que está sendo muito colocada, acho que ao vento aí, sem muito parâmetro, que é se discutir uma necropolítica, né? Eu acho que aí o neoliberalismo ele casa perfeitamente com esse tipo de política. Eu acho que a discussão agora ela está em torno que até que ponto, né, a gente também não tem uma política clara aí de extermínio dos mais pobres, né? Como uma espécie de sobra
sobra, né? Como se os mais pobres fossem algo que sobrou. O mundo está cheio, tem muita gente, né? Tem além do que suporta, e ao mesmo tempo o aprofundamento de políticas neoliberais que matam de fome, matam já de doença normalmente, e associada a isso uma grande pandemia, né? Que vem, onde a gente sabe que os mais pobres eles vão, uma espécie de darwinismo social e uma crueldade muito grande, eles acabam sucumbindo, né? Sendo o elo mais fraco dessa corrente. E até que ponto a gente não está vivendo realmente uma necropolítica, ou seja, uma política de extermínio de darwinismo social com os mais pobres, com os países mais pobres, né? Dentro da sociedade, aqui no caso do Brasil, da América Latina, países da Ásia, da África, dentro dos países mesmo uma questão de uma luta de classes pela essa questão da vacina, né? Então isso é uma questão que eu coloco aí para reflexão, né? E até que ponto isso também não atende a uma demanda mais obscura, né, de determinados setores do capital. Isso leva à discussão que a gente fez lá no início, né? A questão aí do desinteresse, para dizer o mínimo, aí dos países desenvolvidos pela questão do multilateralismo, né, via ONU, e pensar o problema numa escala global. Peguei uns números aqui da Mônica De Bolle, né, economista aí que está dando muitas entrevistas, ela é professora numa universidade lá nos Estados Unidos, mas ela está mais famosa aqui no Brasil agora, falando da questão econômica da Covid. E ela levantou uns números aqui muito interessantes, né, dos 7 bilhões de vacinas que ou já foram compradas ou tem aí proposta de compra, 4,5 bilhões desses 7 foram comprados por países desenvolvidos, que juntos têm 15% da população mundial. Ou seja, é aquilo que vocês estão falando desde o início, né? O meu farofa pouco é meu pirão primeiro, igual diz minha avó, né? Então isso é um problema geopolítico e que não faz sentido do ponto de vista científico, porque enquanto o vírus estiver correndo solto em qualquer país do mundo, pode aparecer uma variante, repito, pode aparecer uma variante que vai trazer essa vacina para estaca zero. Enquanto você tem Israel com 50% da população vacinada, Estados Unidos chegou na marca aí de 60 milhões essa semana, você tem o continente, presta atenção, o continente africano com menos de 1% da população vacinada, né? E a gente precisa olhar esse problema como uma pandemia global. E no momento, quem está fazendo isso, obviamente não está fazendo isso também por uma questão só humanitária, tem um interesse aí de liderança geopolítica, são os emergentes, né? China, Rússia, Índia, como a gente vem falando aqui desde o início. Obviamente que a China está ajudando o continente africano por um interesse também comercial, né? Mas geopolítica é isso. E tem uma questão, né, que o Rodrigo falou, uma expressão, e tu contextualizou também, Rômulo, que é a questão da luta de classe. Como que a gente pode observar hoje essa divisão internacional do trabalho, né? Como que a gente pode observar em determinado espaço de tempo, mas uma perpetuação de uma lógica colonial que se passa lá atrás, e de uma maneira que muitos países que se encontram presos, que se encontram no chamado desenvolvimento, né, ainda assim estão por causa de um processo histórico e por causa de falta de ruptura. Quer ver um exemplo disso? Antecipando o que a gente vai falar no segundo bloco? O Brasil, cara. Enquanto a gente precisava, para combater o isolamento, né, provocar o lockdown, que o Estado viesse a suportar a sua população com políticas de transferência de renda, né, um lastro maior, dar um lastro maior que para aquele estado de bem-estar social que nem existe mais, então a gente vê o Brasil justamente na contramão. Se a gente for pegar os últimos 5 anos, esses últimos 5 anos, eles justificam esse acirramento dessa contramão que o Brasil vai, onde um neoliberalismo ele cada vez mais faz o seu terreno, e que com isso essa nossa situação, essa nossa condição acaba deflagrando não só esse problema, mas assim, muitos outros problemas que a gente está vendo, como a guerra federativa, que a gente está observando aqui nos dias de hoje, né? Desde o ano passado, com a disputa entre governo central, governo federal e os governadores tendo que tomar algumas decisões, né, para conseguir resolver certo colapso que a gente está começando a ver nessa altura de 10 de março, que a gente está gravando hoje o programa, do sistema público de saúde nos nossos estados. Não é, Rodrigo? E antes de levantar para o Rodrigo, você falou em 10 de março, hoje é um número triste, né? A gente está completando aí quase um ano do início da quarentena e a pandemia mais acirrada aqui no Brasil, e hoje, 10 de março, por enquanto, né? Eu digo por enquanto, porque amanhã pode bater o recorde de novo, um recorde muito triste de mortes diárias que passa de 2
2.000, quase 2.300 aí num dia só. Isso para um país do tamanho do Brasil, com o potencial e a liderança que a gente começou a ter na década de 2010, né? Aí puxando Sul-Sul, se aliando criando o BRICS, fortalecendo o Mercosul, e o papel que a gente tem agora em 2021, menos de 10 anos depois, chega a ser patético, né, Rodrigo? Rômulo, essa questão local nossa, né, local que eu digo Brasil, primeiro ela tem que ser esmiuçada aí, né? Não foi o governo federal que inventou a pandemia, mas é o governo federal que trata dela, né, em termos de unidade do sistema. Então, a primeira questão aí que é relevante, na verdade, a gente falar, é destacar o papel que o SUS desempenha nisso, né? Fundamental. Antes da pandemia, a gente estava discutindo acabar com o SUS. E o SUS é algo revolucionário, né? O SUS é uma conquista que veio na Constituição de 1988. No país, no mundo nenhum, tem um sistema igual ao nosso, né? Que você, com qualquer problema, você pode ser tratado com o SUS. Não estou falando que ele não tem deficiências. Ele tem muito por conta da má gestão do SUS, não por conta dos profissionais. Isso é uma questão a ser levantada, né, e ser colocada no seu lugar. Colocar também que o sistema de saúde, né, como outros sistemas, o educacional e outros, ele é um sistema tripartite. O que quer dizer isso? Ele tem 3 partes, né, o município, o Estado e a União. A União sendo, né, a parte superior, ou seja, ela é responsável por todos os outros. Então, quando o presidente da República, né, ele fala que ele está de mão atada, que ele não está com possibilidades de investir e fazer, porque o Tribunal de Justiça, né, a Corte Suprema, atou as mãos dele, é mentira. Né? A gente sabe que ele está mentindo, o sistema é tripartite, ele pode fazer, o problema é que ele não quer fazer. Né? Ele resistiu a comprar vacina, ele resistiu quando já teve a vacina pronta, a usar a vacina chinesa, ou seja, utilizou em larga escala um discurso negacionista, foi contra o lockdown, ou seja, então... O auxílio emergencial, ele propôs só R$200, o Rodrigo Maia, na época, que aumentou isso aí, né? Exatamente. Então, é uma questão que não há uma dicotomia aí. Não houve atar minhas mãos, prender minhas mãos. Mentira, isso é mentira. O sistema é tripartite, né? E tá bem claro isso. A outra questão que eu acho que a gente tem que aprofundar, eu já vou passar a bola para o Roberto, né, que eu tenho mais coisa para falar também mais para frente, é o seguinte, gente, a gente tem que discutir uma questão básica. Saúde não é mercadoria. A gente está vivendo um problema crônico, grave, né, e a gente está vendo que saúde não é mercadoria. Né? Não dá para brincar e não dá para mensurar a vida, né, através de dinheiro. Então isso é uma coisa relevante que a gente tem que começar a pensar para frente. Países capitalistas, como o Canadá, por exemplo, tem saúde pública e proíbe saúde privada no seu território. Por quê? Porque o Canadá ele é um país iluminado? Não, porque ele enxerga que a saúde ela não pode ser tratada como uma mercadoria. A pessoa não tem que escolher entre morrer e ficar falida, como alguma ocorreu com diversas e milhares de pessoas nos Estados Unidos agora. O cara se curou da Covid, mas ficou em coma no hospital e tal, e quando saiu do hospital, ele toma conhecimento que ele deve mais de $1 milhão. Ou seja, ele está falido. Então, de uma certa forma, ele morreu, né? Porque isso vai ser cobrado mais na frente dele, a saúde dele, para trabalhar, para tentar pagar isso, né? Que é uma dívida impagável, praticamente. Ô, Rodrigo, eu não vou interromper o teu raciocínio, não, mas eu só ia complementar uma coisa que tu mesmo completou. Porque isso pro Bolsonaro é projeto, né? O negacionismo dele é projeto. Negar a ciência é projeto, porque ele está negando o SUS. Porque quando ele nega o SUS, ele coloca toda uma demanda de saúde do cidadão brasileiro que existe, né, no nosso país, nas mãos da iniciativa privada. Então, o que está em jogo também, né, além da gente observando todas essas questões, é um projeto político-econômico de sociedade, que o Bolsonaro compactua com a manutenção dessas políticas neoliberais. Vou deixar tu concluir teu raciocínio, foi só um adendo. Então, Roberto, até para complementar o seu também, né, que essa troca de ideias é muito produtiva, né, eu gostaria de falar da questão da produção de vacinas. O Brasil sempre foi referência nisso, né, produção, aplicação, no mundo inteiro o Brasil é referência. E aí, como é que a gente passou, né, o sucateamento trazido pelo neoliberalismo, a gente passou a ser, em vez de um produtor, um importador. E isso está cobrando seu preço agora. Então, os IFAs, né, que é o produto básico para a produção dessas vacinas, ou vem
da Índia, né, do que a gente comprou, ou da China. E aí, depois de um certo tempo, vai passar a ser produzido no Brasil. Então, isso é uma coisa que nos deixa altamente dependentes geopoliticamente, né? Então, isso é uma questão interessante. A outra questão que eu queria abordar, que quase não foi falado pela mídia brasileira, que eu vi em mídias até confiáveis nas alternativas, é que há uma produção de vacinas na Universidade Federal do Paraná. Já estão desenvolvendo. Estava na fase 2 ou 3, precisando de alguns testes, né? Isso não é falado porque é oriundo da onde? Do setor público. Justamente esse setor que está sendo atacado frontalmente no Brasil. Isso faz parte do projeto. Faz parte do projeto, exatamente. Então, esse projeto, ele como é que eu vou dizer? Ele visa sucatear. Então, assim, essa vacina, a produção do IFA era tudo 100% nacional. E por que não se fala nisso, né? Isso é uma grande questão. Uma outra coisa também, a gente lembrar que, além do SUS, a produção dos laboratórios estão sendo em laboratórios públicos, tá? Isso é uma coisa. Só já, acho que no mês de fevereiro ou janeiro, se aventou a possibilidade de produzir a Sputnik aqui num laboratório privado, né? Que acho que seria em São Paulo ou em Goiás, agora eu não sei. E também ressaltar que parece que vai ser elaborado, estão fazendo um lobby para que seja elaborado ou formado um novo laboratório aqui no estado do Rio de Janeiro, o Instituto Vital Brasil, que pertence ao estado do Rio de Janeiro, que tem investimento para que possa ser produzida vacina, né? Então, o Brasil tem estrutura, tem tecnologia, né? Tem a cabeça pensante para fazer, ele só não tem um projeto, como o Roberto falou. Ele não tem um projeto de nação independente, ele tem um projeto de nação subserviente. E esse projeto, é claro, quando ele vai sucatear as questões públicas, né? E a própria produção da vacina está aí. E aí, Roberto, é interessante a gente jogar para um outro ponto, que é o seguinte: o papel que o Brasil desempenhava, né, em termos regionais, né, fazendo solidariedade com a América Central, com o restante da América Latina, né, com a África, ou seja, o Brasil sempre foi o provedor das necessidades, às vezes, desses países, e como o Brasil se ausentou como um player desse jogo geopolítico, como o Brasil se apequenou, né? Hoje, quem vai suprir a necessidade de demanda de vacina da América Latina é o México e a Argentina. Como é que o Brasil não consegue produzir nem para sua própria população? E antes ele fazia isso, ou seja, então há uma depreciação como parte desse projeto, inclusive um projeto que eu ouso falar que é um projeto colonialista, né? A ideia dele é transformar, restaurar o Brasil como uma colônia, né? Lógico, não nos moldes daquela colônia lá portuguesa, foi até o início do século XIX, mas o Brasil como uma colônia desses países desenvolvidos, né? Ou seja, desindustrialização, diminuição de direitos públicos, né? Diminuição da questão da saúde, ataque a direitos básicos, e isso se reflete, inclusive, até na questão da vacinação, como isso está interligado, né? Ou seja, o Brasil perdendo a sua capacidade, inclusive, de influenciar externamente a geopolítica, né? Um encolhimento, um apequenamento do Brasil nesse sentido. Então, isso vai fazer parte, né? E aí eu vou fazer uma crítica aqui, eu não trato o governo federal atual, a gestão atual, como um desgoverno, porque eu acho que desgoverno é quando a gente está falando de algo que saiu do nosso controle, né? Eu acho que não é que saiu do controle, ele é um projeto, como o próprio Roberto falou. Ele é um projeto claro, né? Ele está aí, ele vem com desmonte, o neoliberalismo de choque, e isso vai refletir, calhou de refletir no meio de uma pandemia, né? E aí fica o questionamento, né? Que vai se dar, é como é que o Brasil vai atuar para frente, né? Parece que correntes contrárias toda hora estão se chocando aí com relação à vacina, com relação a uma série de aspectos do cotidiano e da saúde do brasileiro, né? E Rodrigo, tu vê que é um projeto analisando o próprio discurso, né, do governo. Eu gosto de fazer essa análise ali, o jogo de palavras que eles utilizam, né? Em plena pandemia 2020, eles anunciaram que ia ter um corte, né, em investimento em ciência para o ano de 2021, com a desculpa lá do teto de gastos, auxílio emergencial, enfim, as desculpas e as justificativas são várias, né? E é interessante chamar quando vai justificar um corte, né, na área da ciência, o governo usou a palavra gasto. E não é um gasto. Pelo contrário, todo o dinheiro que você gasta, né, usando aqui o verbo utilizado pelo governo federal, na verdade é um investimento na ciência. Porque se a gente tivesse, ao invés de gastado, investido esse dinheiro lá atrás, hoje o Brasil teria um papel de destaque aqui na América Latina. Ao invés desse papel estar na mão do México, da Argentina, que tem lá um laboratório, mesmo que privado, produzindo IFA já, e atendendo ali o Uruguai e os vizinhos mais próximos, esse papel geopolítico estaria
na mão do Brasil. Falta essa visão de que investir em ciência, cada real que você investir em ciência, ele vai retornar para você. E não sou eu que estou falando, a própria Mônica De Bolle fala isso, né? Que esse dinheiro investido em educação, esse dinheiro investido em ciência, até o dinheiro investido, né? Eu posso chamar até o auxílio emergencial de investimento também, porque ficou provado ano passado que cada real gasto lá no auxílio emergencial retornou em 1,40, né? Ali no mercadinho de bairro, né? Ali o comércio local. Falta essa visão, mas aí agora eu já não sei se falta visão ou se ela existe e ela é ignorada por uma questão realmente de projeto, né, Roberto? O Rômulo, e assim, o desmonte da universidade pública é um projeto que você busca não desenvolver a autonomia de um país, mas você se relaciona com uma heteronomia, ou seja, com uma influência daquilo que vem de fora e que você acaba lidando com aquilo como se aquilo fosse seu. Eu estou querendo dizer o seguinte: o Brasil não é um país menos desenvolvido do que se pensa. O Brasil é um país desenvolvido, só que o Brasil é dependente. E essa dependência que o Brasil produz, a gente pode falar assim, pelo menos há um século, né, de caminho para a maturidade do capitalismo no Brasil, a gente vê que isso se alinha muito bem ao projeto neoliberal, ao projeto do capitalismo, que aí sim é um capitalismo de ponta, é um capitalismo liderado pelos países centrais. Então você vê o desmonte da universidade pública, o desmonte do estado de bem-estar social, que desde o governo Temer, né, que assumiu com um golpe do parlamento em 2016, impôs reformas, impôs retiradas dos direitos sociais, trabalhistas, enfim, do povo brasileiro. E, cara, 5 anos depois a gente vive uma pandemia que, nossa senhora, quando a gente vai ver as projeções, é o que vocês falaram ali antes também, é muito difícil. São os ricos ficando mais ricos, uma classe, grupos dirigentes, eu estou falando no plural, no Brasil ficando mais ricos, e uma população média perdendo poder de consumo, perdendo renda, e a população mais pobre ficando ainda mais desassistida. Então a gente está falando de um projeto que é consciente, que é no interior de uma nação que se desenvolveu, sim, só que de forma dependente. A gente não busca a nossa autonomia. A gente busca se desenvolver, que eu falo de Estado, né? O Estado brasileiro, nesses rumos, liderado por esses grupos, busca se desenvolver numa perspectiva de olhar o que vem de fora e concordar com aquilo. Por quê? Porque esses grupos não possuem um projeto de nação. Esses grupos não possuem um projeto político de nação. Um projeto político que faria aí sim o Brasil ser, ou ao menos caminhar para a sua autonomia. E talvez tirar as aspas, né, de uma espécie de independência, né, Rodrigo? O interessante dessa questão aí, né, abordada pelo Roberto e até pelo Rômulo, que é o seguinte: a gente vai falar em gastos, né, teto de gastos. Primeiro que isso é uma grande falácia, né? Primeiro é isso, uma grande falácia sobre teto de gastos. Isso tudo é para garantir rendimentos de especuladores financeiros. E aí, como é que você vai falar, tendo mais de 2 mil mortos por dia, sobre que investimento em saúde é gasto, né? Ou você vai falar que você não pode ultrapassar o teto de gasto? É um projeto que é, acima de tudo, cruel, né? Cruel, que visa matar mesmo setores da sociedade brasileira, inclusive ou de doença ou de fome. Uma das duas eles estão colocados aí. Então, eu gostaria muito de saber o que esse mercado quer com 2 mil mortos por dia, né? Esse é o meu grande questionamento. E aí, ressaltar uma coisa que o Roberto estava falando da questão do projeto, né? A gente teve aumento da desigualdade social, um aumento da concentração de renda e de riqueza. O Brasil, que é considerado um dos países mais desiguais do mundo, ele está no topo, né? E aí, como é que isso piorou durante esse período da pandemia? E aí, falar que não tem dinheiro para dar para as pessoas ficarem em casa, isso é uma grande falácia, uma grande balela. É deixar as pessoas se matarem nos ônibus lotados, nos trens lotados, para ir trabalhar, e depois ter a mesma cara de pau de falar que essas pessoas que podem se matar indo para o trabalho, pegando ônibus abarrotado, não podem se divertir, né? É um discurso que parece que é contraditório, né? A pessoa tem
consciência. Mas tem consciência quando querem mandar ela para o trabalho e ter retorno, né? Que ela vai pegar um ônibus lotado, né? Será que isso não tem problemas? Não viram que isso tem problema? Porque o governo ele pode muito bem garantir que as pessoas fiquem em casa, né? Hoje você tem países que fazem lockdown a sério, né? Ele paga para o cara ficar em casa para tentar diminuir essa questão da transmissão, porque é um gasto a menos com saúde, então ele consegue fazer isso, ou seja, não há vontade, né? Então aí eu retorno àquela questão da necropolítica, né? Como essa política ela é assassina, ela é genocida, né? Então o governo federal, quando ele insinua que ele tem um dinheiro, ele vai fazer, que ele vai a seu bel prazer, o dinheiro não é dele, o dinheiro é recolhimento de impostos, né? Então é uma política que, quando ele deixa de investir na área de saúde, ele está colaborando com esse número de mortes, né? Ele é cúmplice, no mínimo, né? Quando você tem indicações partindo do Ministério da Saúde, que a gente poderia entrar no mês de março e abril com 3 mil mortes por dia, né? Existe uma coisa que é a prevaricação. Se sabe e não tomou medidas para conter aquilo, você prevaricou, você concordou, você colaborou, você foi cúmplice, né? Então existe uma situação dessa que a conta vai ter que ser cobrada, né? Disso. O Rodrigo, e tu mesmo falou, né, de como que, por exemplo, a saúde pública no Brasil é dividida entre a União, os estados, o governo federal, os estados e os municípios. Hoje, uma das principais propostas levada pelo governo federal é desobrigar estados e municípios a investir um mínimo em saúde e também em educação. Então, é o retrato do projeto que a gente vive. A gente dá exoneração de imposto para arma, né? É uma questão que pode vir a ser tema de um capítulo específico mais para frente, sabe? Mas você desonera a questão de imposto para arma, né? Inclusive importação e tudo mais. E aí você quer desobrigar na área de saúde e educação, ou seja, há um projeto claro aí. E o projeto não é uma opção pela vida, né? É justamente o contrário, é uma opção pela morte, né? Então, isso aí é uma discussão bem clara que a gente pode fazer com relação a isso, né? Isso está a olhos nus a todo momento, só não vê quem tem desonesto intelectualmente, né? Ou tem alguma predileção para a torcida ou alguma visão messiânica do que está acontecendo. Então, é uma questão que salta aos olhos como é que o Brasil hoje no mundo ele é um pária, né? O Brasil está isolado politicamente, o Brasil está isolado sanitariamente, ou seja, eu estava lendo hoje que o Uruguai vai tentar fazer uma barreira de vacinação na fronteira com o Brasil, né? Olha a que ponto nós chegamos, né? Nossos vizinhos estão começando a isolar devido a essa opção negacionista, a opção pela morte, tudo que o governo federal está fazendo, né? Não, Rômulo, deixa eu só falar uma coisa, porque eu acho que tu também vai contribuir com isso. Uhum. Como que vai ficar, eu vou usar uma expressão aqui, o passaporte da vacina? Como que os países vão receber o Brasil, né? O que hoje a gente desenvolve de relações bilaterais, largando mão de uma ação multilateral, e o que isso vai acarretar não só hoje, nesse presente, mas no futuro, mais próximo para o Brasil, né? Não, e o que o Rodrigo falou ali da questão o anúncio de o teto de gastos e diminuição do investimento em áreas básicas e não obrigar o Estado a investir o mínimo, isso tudo é justamente a cartilha do neoliberalismo, né? E por muitos anos isso aconteceu no Chile, mas os números econômicos do Chile mascaravam, né? Você pode ver a Bovespa aí. Agora não pela questão da intervenção na Petrobras, mas quando o governo estava falando em cortar gasto, em manter o teto e os estados agora não precisam gastar o mínimo, etc, etc, a Bovespa estava indo muito bem, obrigada, porque é isso que o mercado quer, isso é a cartilha do neoliberalismo. E aí você pega os números econômicos, num primeiro momento, tu fala, pô, esse país aqui tá mandando bem, né? Durante aí 20 anos, o Chile foi o exemplo econômico do nosso continente. Mas quem vive lá dentro sabe o que está acontecendo. Quem vive lá dentro sabe o caos que é você entregar esses serviços básicos na mão privada. Não que eles não devam existir, mas não é todo mundo que tem a condição de ter dignidade quando a totalidade ali do serviço básico fica na mão privada, né? Então, Rodrigo, o que você falou, essa questão do mercado, né, de seguir as regras do mercado, é bom economicamente? É bom, é ótimo. Tem muita gente ganhando dinheiro aí com essa pandemia, né? Principalmente quem tem dinheiro, está ganhando cada vez mais investindo nesse mercado. Mas quando dá o problema, quando a bolsa estoura, o primeiro a meter o pé é o mercado. E aí quem entra? Quem entra é o Estado, como o Rodrigo e o Roberto falaram lá no início. O legal de ser colocado até o Chile, né? Pude estudar mais a fundo até a implementação do modelo liberal, que é dentro da ditadura do Pinochet, né? E
E o mais interessante é a gente tocar nesse ponto, como é que esse neoliberalismo ele veio, vamos dizer assim, destruindo as estruturas do Estado brasileiro, corroendo essas estruturas. Então é na saúde, é na educação, é nos investimentos que o Estado faz, né? Vamos para os outros setores. Aí a gente pode passar para ver a parte energética, né? Por exemplo, o Brasil, ele hoje, no meio da pandemia, ele subiu em mais de 40% o preço dos combustíveis, né? Dentro da pandemia, por quê? Porque desmontaram, né, a política de refinamento da Petrobras, né, de refinarias e tudo mais, e em nome de combate à corrupção, né, que a gente está vendo aí que esse combate à corrupção, na verdade, era mais uma quadrilha que se auto-intitulava no combate à corrupção, porque é uma quadrilha que estava dentro do judiciário brasileiro, né, inclusive. E aí a gente vê que no combate à corrupção não teve nada, né? Então, isso foi uma questão interessante a gente tocar. E a outra, dentro dessa questão do modelo neoliberal também, é que é a desregulação dos estoques de alimentos, que a gente não está fazendo. Alimentos básicos como arroz e feijão, que você lá atrás, no governo do Temer, né, deixou os estoques reguladores, deixou exportar, ou seja, o Brasil hoje pratica preços, né, variando de acordo com o mercado, que você vai ver preços absurdos, né? Você não consegue controlar o preço para ele se manter baixo de alimentos que são básicos para a população. Ou seja, será que não querem matar a população de fome? Né? Mais uma vez a pergunta. É o sistema que implementado que deixou os preços irem nas alturas. Quem é que sem consciência entra hoje no mercado e está satisfeito? O preço da carne, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço de alimentos básicos, todos subiram. Isso se chama inflação. O Brasil hoje está entrando num processo que eu quero ver como é que vai se desenrolar, chamado de estagflação, que é estagnação econômica mesclado com inflação. E aí eu quero ver, né, como esse Deus mercado vai agir mediante isso. O Rodrigo, assim, a gente pode aconselhar também para uma rapaziada que estiver ouvindo a nossa conversa, pergunta para os pais como que eram os preços há 2, há 4, há 6 anos, desde os combustíveis a esses insumos mais necessários da cesta básica, né? Que é isso. O negócio está tomando uma proporção de se perder mesmo o controle. E aí, meus amigos, a gente está chegando perto de 1 hora de programa. Foi um bate-papo bem interessante. É um tema muito amplo, né? Então, provavelmente aí ficaram algumas pontas soltas. Quem sabe a gente com desenrolar aí recente da política no Brasil também não sejam uns ingredientes para a gente continuar esse bate-papo em outro episódio. Mas antes da gente ir embora, eu queria ouvir um recadinho final. O que vocês acham nesse cenário geopolítico? Quais os atores que vão, quando eu digo atores, né, principalmente aqui os estados, países, que vão sair fortalecidos com a pandemia? São os emergentes? Ou vocês acham que é só nesse período aí de vacina que os emergentes estão conseguindo um lugar ao sol e quando passar volta tudo como é que é? Diz aí, ô Rodrigo. Então, Rômulo, essa é um exercício bom de se fazer, né? A gente sabe que países dito primeiro mundo, né, desenvolvidos, eles aí vão sair na dianteira na recuperação, até porque suas populações não são muito grandes, né? Com exceção dos Estados Unidos, mas as outras não são muito grandes, e eles vão acabar suprindo a sua necessidade até pela questão da compra e tudo mais. Que China e Índia, mesmo com atores emergentes que entraram bem nesse jogo, né? Fornecendo vacina, tendo uma estrutura, né? Uma eficácia, um desenvolvimento tecnológico até maior, tem uns problemas ali que vão ter que ser resolvidos, que é o tamanho da sua população. Os dois juntos já dão quase metade da população do planeta, né? Então, a dificuldade é meio que natural para fazer essa vacinação, né? Haja produção de IFA, haja produção de agulha e seringa para vacinar a China e a Índia. Né? Então, essa é uma questão legal aí que a gente tem que ver. E agora, internamente no Brasil, a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento, né? Porque a gente está num momento de insegurança muito grande, o governo federal não passa tranquilidade para os estados, que não passa tranquilidade para os municípios. E, ao mesmo tempo, você tem setores do meio privado que querem se antecipar e comprar vacinas fora. Então, há uma série de medidas aqui no Brasil que estão sendo tomadas, né, mediante vamos dizer assim, o desinteresse, né, ou mesmo um projeto do governo federal de atrasar a vacinação e tudo mais, né. Então, além disso, a gente tem estados, municípios, né, se articulando para tentar
acelerar esse sistema, essa vacinação, né, para tentar retomar logo a vida, né? Mas que a vida não vai ser algo normal, não vai voltar ao que era, né? A gente tem que ver como é que vai ser esse novo normal, né? Como ele vai para frente. Agora, eu acho que há esperança, né? A esperança está na vacina, está na questão de se combater essas proliferações de fake news. Eu acho que está na valorização da ciência, valorização dos funcionários públicos, né? Que estão sendo vilipendiados mesmo dentro dessa questão, que estão sendo congelados salários, né? E a saída acho que é pelo Estado, né? O Estado como um grande promotor desse desenvolvimento, né? E a gente viu mais uma vez que o mercado, com essa economia autorregulável, né? Dita autorregulável, é uma falácia, né? Porque no primeiro momento ele abandona tudo, faz uma política de terra arrasada e deixa suas vítimas pelo caminho, vem deixando inclusive no Brasil, né? Exatamente, esse é o caminho. E aí, Roberto? Nesse exercício que o Rodrigo fala, eu estava vendo aqui para a gente fazer uma comparação, né? Em 2020, o PIB dos Estados Unidos recuou, teve uma queda de 3,5%. Aí só para fazer uma comparação, no Brasil, a gente teve uma queda de 4,1%. Então, a gente está vivendo uma retração muito grande, e quando a gente compara, né, dentro dessa disputa Estados Unidos e China, a China cresceu 2,3% em 2020, e ainda assim foi o menor crescimento em mais de 40 anos. Né? Num momento onde o mundo despenca, a China cresceu ainda assim com o menor crescimento em 40 anos. Para a gente ver aonde que a gente pode perceber essa transformação, né? Das lideranças, das hegemonias na perspectiva da geopolítica, da economia e, consequentemente, de alguma maneira, naquilo que vai ser ditado nos projetos políticos, pelo menos na próxima década. Né? Eu acho que a pandemia também antecipou uma chegada da China, que logo em breve vai se consolidar como se não a maior economia do mundo, mas assim, de fato, conseguindo fazer páreo com os Estados Unidos. As projeções indicam que mais uns 4, 5 anos a China vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, mas geopoliticamente a economia é um dos fatores, questão militar, influência, talvez agora com o Biden, todo o terreno perdido pelo Trump aí com a sua ideia de America First, né, de se voltar para dentro dos Estados Unidos. Talvez o Biden agora, nos primeiros atos dele foi, né, renovar lá com a OMS e injetar dinheiro, então eu acho que ele vai tentar recuperar esse terreno perdido aí, porque na economia não vai dar China, então ele vai tentar ganhar em outros campos. E que recentemente atacou a Síria também, né? Tem isso. Então nessa geopolítica que você fala, para ver como que as peças ainda estão em movimentos, embora os indicadores apontam um certo cenário. Exatamente. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer muito grande receber vocês aqui. Né? Foi o nosso, há 2 anos atrás, 2 anos não, 1 ano e pouco atrás, lá no final de 2019, vocês toparam aí tocar esse projeto e entrar de cabeça no episódio 1 do Geocast. Então a gente já está aqui na 3ª temporada e é sempre um prazer gravar com vocês. Pode ter certeza que esse assunto aí ainda tem muita ponta solta para a gente gravar um novo episódio sobre geopolítica. Então, Rodrigo, obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu, Rômulo. Valeu, Roberto. Valeu, galera que está escutando. Deixar um recado aí, uma mensagem da gente ter esperança, né? Esperança de algo melhor, da construção de algo melhor, né? Vamos ter fé na ciência, né? E bola para frente. É isso aí. Roberto, muito obrigado, cara. Manda teu salve aí. Valeu, galera. Valeu, Rômulo, Rodrigo, todo mundo que está ouvindo. É muito maneiro a gente estar aqui. Falar que o Rodrigo está certíssimo. A gente tem que acreditar no Estado, tem que ter esperança, acreditar na ciência. E parafraseando o Suassuna, a gente não está sendo pessimista aqui, não. A gente está sendo realista, mas a gente está sendo esperançoso. Valeu, galera. Opa, valeu. Fechou bem. Um abraço, galera. O episódio de hoje foi muito interessante e, como dissemos ao longo do episódio, deixamos várias pontas soltas aí com o objetivo de provocar uma reflexão no ouvinte. Cabe a nós agora observar como essa rede de solidariedade aí levantada por outros atores emergentes, China, Rússia, Índia, como que essas forças vão se equilibrar com os países desenvolvidos ao longo dessa pandemia e num futuro próximo. O ouvinte que quiser aprofundar em uma leitura um pouco mais
densa sobre geopolítica, recomendo o autor italiano Giovanni Arrighi, mais especificamente o seu livro Ao Longo do Século XX. Nesse livro, o Giovanni Arrighi propõe aí que o mundo é organizado em ciclos sistêmicos de poder, no qual um país ele é a hegemonia, né, a liderança, por mais ou menos 100 anos, e a cada 100 anos a gente tem aí uma troca de bastão. Ele anda um pouco para o passado para explicar que a liderança já esteve nas mãos das cidades italianas, da Holanda, da Inglaterra, e desde a Primeira Guerra está na mão dos Estados Unidos. Se você pensar na data aí, já bateu um pouquinho mais de 100. Por isso, Giovanni Arrighi diz que no término desses 100 anos o que acontece é um caos sistêmico, ou seja, começamos a questionar o poder da hegemonia e apontar novas lideranças. E é justamente o que está acontecendo nos últimos anos, principalmente em relação aí à China, né? Já tinha essa discussão antes da pandemia, agora então muito mais. Recomendo também, falando em China e Estados Unidos, o documentário Indústria Americana, ou American Factory, né? Quem tem aí seus aplicativos na língua inglesa. Ele está disponível no Netflix de 2019, inclusive ganhou o Oscar, né, de melhor documentário em 2019, e mostra como empresas chinesas estão comprando empresas quebradas lá nos Estados Unidos e tentando implantar sua lógica de produção e todos os conflitos, né, inerentes aí das diferenças culturais entre chineses e americanos. Realmente vale a pena, bem interessante. Bom, agradeço você, ouvinte, que chegou até aqui. Te vejo num próximo episódio do Geocast. Valeu, falou!